Entramos a partir de então na transformada Z, que é justamente uma aplicação que faz corresponder uma função da variável complexa Z uma sequência numérica. Essa transformada Z ela corresponde, no caso discreto, que será usada a partir de então aqui em controle digital, à transformada de Laplace, no caso contínuo, que foi utilizada por vocês anteriormente. A definição da transformada Z pelo livro do Castrucci, eu vou fazer uma leitura breve dela, mas dado uma função f de t amostrada com período t, ou uma sequência infinita de números ft, f0, f2t, f3t, fkt, não importa, a transformada z é a série de potências que é escrita dessa maneira aqui. Então, eu tenho a transformada z do sinal de f de t, que é semelhante à transformada z da função f de kt, que por definição é a soma, uma sequência, uma série de potências que é escrita dessa maneira, f de kt que multiplica a variável complexa z elevado a menos k. Z é uma variável complexa e k pertence aos números naturais, onde o somatório começa em zero e vai até infinito. Isso porque nós estaremos tratando da transformada Z unilateral. A definição, eu não vou entrar em todos os detalhes da transformada Z, apenas o que vai ser usual em controle digital, mas vocês encontrarão maiores detalhes em livros de sinais e sistemas, por exemplo, onde existem inclusive outras aplicações, por exemplo, na área de telecomunicações, que há uma necessidade de uma análise que aqui em controle digital não será necessário. Bem, por outra abordagem, dado um sinal discreto no tempo, xn, uma coisa que eu quero alertá-los, e vocês vão encontrar nos livros também, é que o n ou k tanto faz, não há uma distinção entre eles. Então, tanto vocês vão encontrar n como também k. Então, dado um sinal xn ou xk, a transformada z é, por definição, como eu falei, a definição completa ela é bilateral, ou seja, vai de menos infinito a mais infinito, mas ela pode ser reescrita dessa maneira aqui. Você tem o primeiro somatório de menos infinito até menos 1, e o segundo somatório é esse que nos interessa, o sistema é causal. Então, ele vai de n igual a zero, k igual a zero, até infinito. A transformada x existe quando a equação 1 converge, ou seja, há uma somabilidade absoluta dessa série de potência de x de n que multiplica a variável complexa z elevado a menos n ou menos k. Ou seja, esse somatório ele tem um número, é uma somabilidade absoluta, então ele não vai crescer infinitamente. A faixa de R, para que a condição seja satisfeita, ali na definição anterior, ela é denominada de região de convergência. Isso vai ser muito importante na nossa análise, principalmente quanto à região de estabilidade. A gente não vai entrar ainda no detalhe da região de estabilidade, mas aqui em controle digital, a condição de estabilidade é que os polos estejam dentro do círculo unitário. Isso é muito importante termos essa percepção. Então, veja, na forma polar, o R igual a 1, aqui, então eu fico com Z exponencial de J ômega na localização desse número complexo aqui dentro do ciclo unitário ou em sua fronteira. Bem, eu não vou também entrar em detalhes de série de potência, isso vocês encontrariam melhor definido em uma disciplina de cálculo 2, por exemplo, mas o que vai ser necessário para a gente usar nossas definições, as nossas transformadas Z, será o somatório, por exemplo, de alfa elevado a k, do somatório de k, que começa em zero e vai até infinito, onde essa representação ela é igual a 1 sobre 1 menos a,
justamente esse número aqui, onde o A, em módulo, ele é menor que 1. Bem, nesse exemplo aqui do livro dos autores Reiki e Van Veen, do livro Sinais de Sistemas, nós vamos determinar a transformada Z desse sinal estabelecido por x de n, que é igual a alfa elevado a n, U de n. O de n é um sinal degrau no tempo, ou seja, ele vale 1 para n maior ou igual a zero e 0 para n menor que zero. Isso vai trazer uma questão ali mais embaixo, que a gente vai explicar. Então, vamos descrever a região de convergência e a localização dos polos e zeros da função de transferência, ou da transformada Z, desse sinal aqui. Então, observem, nós vamos usar a definição que vai do somatório de menos infinito a infinito de um determinado sinal, x de n, multiplicado por sua variável complexa elevada a menos n. Substituindo o sinal x de n, nós temos alfa elevado a n, que multiplica pelo sinal do tipo integral. Lembrando que a transformada Z, a definição, vai de menos infinito a infinito. Só que vamos tratar de sistemas causais. E esse sinal ele está sendo multiplicado pelo sinal do tipo degrau, que é um degrau, um sinal que equivale, ele tem valor de amplitude para n maior que zero, maior ou igual a zero, e zero para n menor que zero. Então, veja o detalhe. Na definição anterior do somatório, nós tínhamos a divisão, vamos chamar assim, de n a menos infinito até menos 1, mais o somatório de n de zero a infinito. Esse termo aqui, ele vai para zero, ou seja, eliminado só por causa desse U de n. Então, pela definição aqui, você tem n igual a zero, o somatório vai de n igual a zero até infinito, de quem? De alfa sobre z elevado a n. Detalhe que z passa para o denominador justamente por causa dessa potência negativa. Vamos utilizar, então, aquela identidade para que a gente possa sair desse somatório. Então, qual é a identidade que vamos usar? Essa daqui anteriormente. O somatório aqui de alfa, de algum número, de alguma sequência numérica elevado a k, de um somatório que vai de zero a infinito. Aqui está identificado por k, na outra está identificado por n, não tem problema nenhum. Então, a gente usando essa definição aqui, de n de alfa elevado a k, isso nos leva à seguinte situação. Essa identidade aqui vai ser 1 sobre 1 menos a. Nesse caso aqui, quem será o nosso a? Vai ser alfa sobre z. Então, aqui foi feita a substituição. Veja, observe. 1 sobre 1 menos a é alfa sobre z, e está aqui colocado na definição. A, z menos 1. Você realizando essa movimentação, essa manipulação algébrica, você vai verificar que existe um zero nessa função de transferência e um polo também nessa função de transferência. Aonde estão localizados? Existe um polo em z igual a alfa e um zero em z igual a zero. Para a região de convergência, que é a seguinte. Da onde é que vem essa região de convergência? Também da identidade, está aqui, alfa, módulo de alfa menor que 1. Então, quem é alfa? Lá naquele caso, alfa sobre z, em módulo, menor que 1. Então, se você tiver aqui alfa menor que o módulo de QZ, então você faz essa manipulação aqui algébrica de módulos, que é justamente isso daqui que está sendo indicado. A região de convergência, ela aqui a gente não está falando ainda da região limítrofe com o raio igual a 1, mas a região de convergência justamente olha, o teu módulo de Z, ele vai convergir para alfa em módulo maior que alfa, tá?
esse teu z, essa variável complexa. Então, vamos discutir aqui justamente essa região de convergência dentro do círculo unitário. Então, se o alfa for menor que 1, como está aqui, essa região todinha será a região de convergência unitária. Porém, a discussão é o seguinte, olha, a gente não está entrando ainda no conceito de estabilidade em sistemas discretos no tempo, mas observe que o sistema que será estável dentro dessa região achurada entre A e 1. Da mesma forma que se o A fosse localizado em menos, na verdade, em menos A. Se o A estiver fora da região do ciclo, ela vai convergir apenas para essa região, porém o sistema é instável. Bem, e do que se trata de um sistema que tem atraso ou avanço? Nós vamos utilizar bastante essa nomenclatura aqui. O sistema está em atraso, considerando, por exemplo, um sinal x de t. Essa versão atrasada de t segundos, onde esse sigma delta, sigma t, de tal de t, ele é obtido da seguinte forma. O que acontece? Nós vamos ter um alfa t mais tzinho mais t grande, o tempo de amostragem, menos o xt deslocado. Então, isso aqui é representado dessa maneira. Então, nós temos o atraso representado por x, t menos t, que corresponde a um deslocamento de t segundos para a direita do sinal x de t. Quando é que eu tenho o avanço? Então, nós temos também um sinal que é representado por esse y, esse sigma de t, tal de t, menos x de t mais tzão, onde esse t é maior que zero, tá? Uma determinada deslocamento de t segundos, que é realizado para a esquerda do sinal de x de t. Graficamente falando, nós temos aqui o sinal original, tá? O sinal x de t. Aqui nós temos um deslocamento xt menos tzão, menos uma quantidade relacionada a essa variável t. Então, observe, quando esse sinal comparado ao primeiro, ele só começa a existir depois de t segundos. Então, a gente diz que esse sinal aqui está atrasado. Comparando esse primeiro sinal com o terceiro, veja, o terceiro sinal já começou com a quantidade t antes do sinal original começar a ser modificado em termos de amplitude. Então, a gente diz que esse sinal está avançado no tempo. Então, percebam o seguinte, na sequência de degrau unitário, que a gente tinha até mencionado anteriormente, percebam que eu tenho U de n igual a 1 para n maior ou igual a 0 e 0 para n menor que 0. Se vocês observarem aqui, eu tenho um sinal que quando eu estou na posição 0, a posição que a gente vai adotar como origem, esse sinal ele só começa a existir depois de k unidades de tempo, ou seja, ele vai ser representado por 1n menos k, onde a amplitude vai ser 1 para n maior ou igual a k e 0 para n menor que k. Um outro exemplo, aqui o sinal impulso no tempo, ele vai ser 1 para n igual a 0 e 0 para n diferente de 0. Nesse caso aqui hipotético, ele está deslocado k unidades, onde eu vou escrever dessa forma. N de k é igual a 1 para n igual a k e 0 para n diferente de k. Então, esse sinal aqui ele está atrasado também, tal qual está o sinal do tipo degrau. Bem, então, nesse exemplo
que está colocado para vocês, ainda do mesmo livro, Reiki em Van Veen, o exemplo 7.3, observe a seguinte situação. Nós temos um sinal menos alfa de N com U de N menos 1. O que isso significa? Vejam o seguinte. Eu tenho um sinal U de N menos 1 dessa forma aqui. Ele só vai ter valores 1 após passado esse deslocamento de uma unidade de tempo. Só que aqui é menos n, então é como se eu espelhasse, fizesse um mirror nesse sinal. Ou seja, na verdade, esse sinal ele está avançado no tempo. Então aqui ele vem do menos infinito e termina aqui em 1. Então, nesse caso aqui, é o sinal o menos 1, ele tem essa descrição. O que vai ocorrer é a seguinte situação, quando eu coloco naquela definição, que a gente já conhece, eu vou ter menos somatório, lembrando, o menos já foi passado para cá, para fora do somatório, menos infinito até menos 1, de alfa sobre z elevado a n. Mas espera aí, eu não tenho nenhuma identidade que possa fazer com que eu me livre desse somatório. Como é que eu vou fazer? Então, a gente vai usar mão de um artifício. Se eu fizer essa inversão dos termos que tem nesse somatório, eu vou inverter também os meus limites. Isso é propriedade de limite. Então, no caso, ao invés de menos infinito até menos 1, eu passo a ter k de 1 até infinito. Eu mudo, inclusive, a variável. Não tem problema nenhum. Eu vou mudar também, fazer mudança de variável. E depois vou aplicar um deslocamento. Ou seja, eu vou deslocar esse sinal que começa em 1 para 0, não vai haver problema nenhum. O que é que eu faço? Eu vou ter que deslocar uma unidade, 1 menos o somatório de k elevado a 0 de infinito, z sobre alfa k. Isso tudo a gente vai usar da mesma forma, a mesma identidade. O A passa a ser z sobre alfa, e aqui eu faço a substituição. Aqui você tem o z sobre alfa menos 1, e aí, fazendo as manipulações algébricas, nós temos a localização do polo localizado em alfa, e um zero justamente localizado aqui na origem do círculo. Bem, aqui a discussão, novamente. Eu tenho, se ele estiver, esse alfa for menor que 1, ele está convergindo dentro desse círculo menor. A região entre A e 1, por exemplo, é um sinal que é instável e tem que ter esse cuidado no projeto de sistema de controle. Da mesma forma que A, se ele for maior do que 1, toda essa região aqui converge para um valor, uma somabilidade. Porém, aqui, com relação à região de estabilidade, essa região é um sistema instável. Nós vamos ver isso posteriormente.